E aí essa galera, beleza, gente? Pessoal, hoje a gente vai falar de filtros, né? A gente já falou sobre filtros em aulas anteriores, nas aulas de nível básico, mas hoje a gente vai um pouco além do que a gente aprendeu, tranquilo? O filtro, pessoal, tá aqui em dados, né? E você pode encontrar aqui a opção de filtro, que a gente já conhece. E a ideia do filtro nada mais é do que realmente filtrar, no caso, dados da sua planilha, né? Como é que eu posso usar esse filtro? Bem, eu posso selecionar aqui essa linha ou selecionar aqui qualquer célula dessa e clicar em filtro, tá? Então ele vai aparecer aí essa setinha que vai te permitir realizar filtros aqui de acordo com critérios, certo? Vai te permitir filtrar. Por exemplo, aqui em tipo, eu posso selecionar apenas, deixar selecionado casa em apartamento, dar um OK e apenas casa e apartamento vai aparecer para mim. A ideia do filtro, assim, na prática, gente, quando você está fazendo sua planilha, é mais uma ideia de que você quer visualizar, você tem uma planilha muito grande e aí você quer visualizar ela, digamos assim, menor e que fique mais simples de você analisar algum tipo de dado. Os dados não foram removidos. Apenas eu estou querendo ver aqui nesse momento apenas casa e apartamento para ver se eu encontro alguma característica, enfim, nos dados da minha planilha. Se eu clicar aqui e marcar novamente, ele vai voltar a aparecer tranquilamente, ou se eu desmarcar a opção de filtro, tá? Eu vou novamente marcar a opção de filtro e mostrar para vocês outras opções de filtragem. Por exemplo, filtros de número. Essa opção aqui, você pode tanto fazer o que eu fiz, né? Selecionar quais os valores que você deseja visualizar, mas normalmente quando a coluna é assim de números, né? De valores reais ou de qualquer tipo de número, normalmente, não sempre, a não ser que o dado seja um dado categórico, né? Seja um número, mas seja um número que representa uma categoria e não um número com algum valor de fato, valor numérico. Então é normal que você utilize essas opções, né? Por exemplo, você vai filtrar aqui números que estão entre, por exemplo, é maior, vou botar aqui do que 9.000, maior do que 9.000 e menor do que 50.000. Então, quando você dá OK, ele vai filtrar apenas esses números, e no caso lá estava maior ou igual, né, do que 9.000. Então eu tirei aqui novamente o filtro, né, e tenho novamente a minha planilha. Vou clicar novamente e mostrar a vocês uma outra opção de filtragem. Você pode perceber aqui que é filtrar por cor. Não está marcado, beleza. Não está marcado, mas eu vou criar aqui uma planilha, como a gente já viu nas aulas, inclusive de nível básico, uma planilha condicional com a regra para pintar, enfim, para deixar algumas dessas células marcadas, tranquilo? Para realçar. Eu vou aqui criar uma regra, né? A regra de realce das células é maior do que, tá? Eu vou fazer assim, vou selecionar essa galera e vou criar essa regra. Já tinha aqui uma regra, que ele formatar células que são maiores do que 52.500, tranquilo? E aí ele já deixa formatado. Eu posso colocar qualquer valor aqui, né? Eu vou, por exemplo, formatar comissões que sejam maior do que 30.000. Então, ele vai dizer, ó, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Todas as comissões estão marcadas, certo? Acima de 30.000. Eu tenho outras regras. Eu posso criar regras, inclusive. Eu posso selecionar qualquer conjunto de células e criar novas regras, né? Formatar todas as células com base em seus respectivos valores, formatar apenas células que contenham um certo texto. Por exemplo, eu quero apenas formatar célula que contenham, no caso aqui, um texto específico. Eu já fiz isso, né? E contém, por exemplo, deixa eu botar aqui, Ana Rita. Tranquilo? E aí eu vou formatar
Eu vou formatar a Ana Rita com uma cor aqui. Olha o que acontece lá com a Ana Rita quando eu selecionei. Beleza? Então, feito isso, eu estou com uma planilha, de certa forma, formatada com uma condição. Volto lá em dados, em filtro. E aí, se eu for verificar novamente o filtrar por cor, eu posso filtrar por cor da célula, por cor da fonte, que no caso aqui é a mesma coisa, né? A cor da célula e a cor da fonte está relacionado às mesmas células que a gente utilizou, tranquilo? Então eu venho aqui, filtrar por cor da fonte, enfim, ele vai filtrar só aquelas células que eu tinha marcado com valores acima de 30.000. Beleza? Eu posso limpar essas regras, tá? Eu posso vir aqui novamente, gerenciar regras, né, de formatação condicional. Tá aqui, na verdade, essa tá aqui. Limpar regras. Limpar a regra aqui. Não selecionei. Faltou selecionar, né? Excluir a regra ou até editar a regra, tá? Qualquer tipo de regra aqui que você pode ficar brincando e navegando aqui, verificando se uma dessas regras satisfaz o que você quer fazer. Vou excluir essa regra, ok? Vou excluir essa também que tinha aqui, ok? Beleza? E vamos voltar aqui para filtros, tranquilo? Então, gente, esses são os tipos de filtros simples. Você também pode aqui fazer classificações, né? Como também se faz aqui classificações de um menor para o maior, classificar do menor para o maior, por exemplo, ou classificar do maior para o menor, tanto faz, beleza? Agora, gente, a gente vai falar vou tirar esse filtro, e a gente vai falar de filtros avançados, tranquilo? Filtros avançados. Esses filtros avançados vão te permitir realizar outros tipos de filtragem, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, 6 opções de filtragem usando critérios complexos. Os filtros avançados, e aí eu tenho aqui essa planilhazinha que eu deixei aqui de propósito, né, para que vocês entendam, são filtros que vão te permitir fazer o que um filtro simples não te permite, né? Por exemplo, eu quero, olha como ele funciona, eu quero filtrar nessa planilha, já estava aqui selecionado, eu quero filtrar nessa planilha. Você pode selecionar com o mouse, ou você pode colocar, escrever aqui, tá? Você clica nessa setinha, também funciona assim, ó. Eu quero filtrar aqui nessa planilha os seguintes critérios, ó. Eu clico aqui, esses critérios, e aí eu vou explicar como é que funciona isso aqui, tá? E dou um OK. Perceba o seguinte, ó, os mesmos valores aqui de coluna estão aqui, tá? E os mesmos estão aqui nesses critérios. Então, quando eu vou aplicar esse tipo de filtro, observe o que aconteceu. Ele filtrou dados onde eu tenho um código 6, foi esse cara aqui. Onde eu tenho 2/4 para imóveis, foi esse cara aqui. Ele filtrou onde eu tenho Ana Rita, certo? Então, eu vou limpar aqui esse filtro novamente. E ele filtrou também chácara, valor de 180.000 e valor de 9.000. Porque quando eu realizo, como eu coloquei aqui, ele vai deixar de mostrar, né? Eu vou dar um Ctrl X aqui e vou jogar para cá, tá? Deixa eu fazer assim, também dá certo. Então, voltando em filtro avançado, ó, eu venho aqui, coloco essa galera e coloco essa galera. E aí ele vai entender que o filtro de critérios, ok. Então ele vai entender que, ó, 6, 2/4, chácara, também entrou esse, 180.000, entrou esse, Ana Rita, entrou esses dois, 9.000 entrou esse. Então a ideia aqui é que traga
as linhas, né, da minha planilha que tem esse ou esse valor, ou esse valor, ou esse valor, ou esse valor. Para isso, essas linhas devem estar esses valores devem estar em linhas diferentes. Se você pretende, por exemplo, fazer, eu traga para mim o que tem código 6, mas eu vou apagar isso aqui. Se eu tirar esse código Ana Rita, tá, vou cancelar aqui, deixa eu limpar, traga para mim, eu venho aqui, me traga, tem código 6 no caso, que eu acho que ele vai, que não vai, mas eu vou voltar para cá, para o valor anterior, e mostrar para vocês o seguinte. Eu vou colocar todo mundo na mesma linha. Qual é a ideia aqui? Quando você coloca na mesma linha, a ideia, aí depois eu vou retirando um por um, a ideia é que ele traga as linhas que obedecem a todas as condições, certo? Então, a ideia aqui é que ele me apresente as linhas que obedecem a todas essas condições. E aí o resultado é nada, porque não existe essa informação. Pronto. Quando você pretende buscas que querem obedecer mais de uma condição usando a conjunção e, você vai colocar todas as informações na mesma linha. Por exemplo, aqui eu usei Ana Rita, né? Usei Ana Rita, vendedor, a trouxe de hoje de Ana Rita. Se eu coloco aqui comissão de 100 mil, né? E mando novamente filtrar, ela vai me trazer Ana Rita 100 mil. Se eu colocar mais uma condição aqui que não obedeça, né, ele não vai trazer ninguém, que é a ideia da tabela é o que a gente aprendeu na tabela verdade, né? É as condições e assim por diante. Beleza, galera? Então, essa é a ideia de filtro avançado. Preste atenção ao intervalo da lista, que é o que você vai, onde está a sua planilha e onde estão os critérios. Então, galera, valeu por hoje, é isso aí. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui! Essa galera, beleza, gente? Pessoal, hoje é dia de falar mais um assuntozinho do curso de Excel, nível intermediário, e a gente vai falar do que é consolidação, tranquilo? A consolidação, pessoal, como o próprio nome já diz, a ideia é, né, resumir, né, consolidar dados de maneira que você possa juntar dados que estão em planilhas separadas, né, ou até mesmo em documentos separados. E aí eu trago aqui para vocês já um exemplozinho pronto e a gente vai mostrar como chegou nesse resultado, tranquilo? Vê só, aqui eu trago a ideia de que João é um corretor, né, e vendeu esses imóveis, Tiago, Pedro, José e Paulo, beleza? Então, digamos que cada um me traz uma lista de informação, enfim, informações, e eu tenho essas planilhas de cada um. Eu coloquei aqui de A1 até B11, mas é óbvio que no normal é que a quantidade de linhas aqui seja diferente e não tem problema, tá? Na prática a gente vai ver. E o que é que eu quero no final? O que eu quero no final é ter isso aqui, ó. Eu quero ver quanto em uma planilha separada, no caso aqui total, foi vendido de sítio, de casa, de flat. E observe que aqui eu não precisei fazer uma soma-se, por exemplo, que eu poderia, né, como já foi feito nas aulas anteriores. Mas a ideia aqui é trazer de forma mais, digamos assim, consolidada, mas sem necessariamente utilizar as funções que a gente já usou. Então vamos ver como é que isso funciona, tá? Eu vou deixar aqui, tá, o João. Esses valores eu gerei aleatoriamente, tá, gente?
usando a função aleatório entre, como eu já falei. Depois de eu ter gerado os valores aleatórios, ó, depois de eu ter feito isso aqui, ó, eu coloco aqui de 10, de 1000, 10.000 até 1, 2, 3, 1, 2, 3, por exemplo. E aí eu saio colocando valores aqui, né? E faço isso. Por exemplo, posso fazer isso aqui, ó. Depois que eu fiz isso, eu dou um Ctrl C e copio apenas como valores, né? Para ter esses valores fixos. Foi o que eu fiz aqui, beleza? Só para vocês também revisarem, né? E aprenderem técnica, né? As maneiras de trabalhar no Excel. E aí o que é que eu faço? Quando eu chego aqui nesse total, como é que eu faço para ficar desse jeito? Eu vou criar aqui uma nova planilha, tá? Essa planilha 3. Vou chamar aqui de total interno. E aí vocês vão entender por quê. Que é exatamente a soma dessas planilhas aqui, beleza? O resultado vai ser semelhante. Então, como é que funciona? Você vem aqui, clica lá numa célula da planilha, opção no grupo dados, né? No grupo classificar e filtrar de dados. Não, classificar e filtrar não, desculpa, ferramenta de dados. Você vem aqui, ó, em consolidar. E aqui até explica o que é o consolidar, né? Resuma os dados de intervalos separados, né? Que é o que a gente está fazendo, consolidando os resultados em um único intervalo de entrada. Por exemplo, se você tem uma planilha de valores de despesa para cada um dos escritórios regionais, é uma situação possível também, você poderá usar uma consolidação para acumular esses números, né? E em uma planilha de despesa corporativa. A ideia também de meses, você pode ter vários gastos com tipos, né, com grupos diferentes de gastos por mês, e cada planilha dessa poderia ser um mês, e no final você consolidar quanto você gastou no final do ano, por exemplo. Também é outro exemplo. E aí você vem aqui, né, em consolidar, essa opção que eu cliquei, a opção consolidar, e eu vou dar o exemplo da soma, mas você pode utilizar qualquer uma dessas opções, tá? Então você vem aqui e diz qual é a referência que eu quero consolidar. Clica nessa opção para utilizar o mouse, né? João, seleciona, clica aqui de volta e manda adicionar. Depois, Tiago, já vai estar lá marcado, né? Se existisse mais linhas ou menos, você selecionaria o que você gostaria, né? Todas elas, até todas as linhas, né? Se tivesse mais abaixo ou acima, né? Então eu venho aqui e mando adicionar Tiago, beleza? Venho aqui, ó, manda adicionar agora Pedro, certo? Venho aqui, opa, depois José, não tinha marcado, depois Paulo. A ordem aqui não importa, beleza? E aí você deixe marcado essas opções, tá? Porque essas opções são necessárias nessa planilha aqui que está zerada, certo? Tanto a linha superior, a coluna esquerda, e a gente vai mostrar esses vínculos, tudo isso. E dá OK. Então veja o que é que acontece. Aqui está assim porque eu preciso dar 2 cliques na coluna, né? Na fronteira, aqui também. E ele já me traz os totais, ó. Exatamente, né, o que a gente já tem aqui. O que é que acontece aqui, ó, nesse total interno que eu chamei das planilhas internas? Nessa opção 1 aqui e nessa opção 2, aqui por isso que o B estava... esse aqui é o nome do arquivo, tá? Aqui é por isso que o B estava desmarcado, beleza? Aqui, ó, nessa opção, o B não fica, mas na verdade, se você detalhar aqui, fica, e aqui ele mostra todos os que tiveram sítio, todos os que tiveram casa, e o total de flat, só foi um, e apartamento, terreno e chácara, beleza? Voltando, e aqui a planilhazinha consolidada, você também pode detalhar aqui, ó. Tá? Sítio, observe que tem 6 grupos, né? Você pode ir abrindo aqui, ó, 6 mais aqui para você detalhar cada um desses grupos. O total externo, gente, eu trago um exemplo aqui que eu utilizo apenas. Eu vou criar aqui uma outra planilha.
beleza? Vou chamar de total chamar total para não ficar igual ao externo, já tá lá. E a ideia é a mesma, só que eu vou buscar em um arquivo, tá? E onde é que está esse arquivo? Eu clico aqui, esse arquivo eu tenho ele aqui aberto, e eu vou selecionar, vou adicionar. Opa, daqui a pouco eu volto, gente. Deu um pau. Vamos ver se ele volta. Mas ele vai voltar. Tenha fé. Tá voltando. Então vou aqui na minha planilha essa. Então, ele voltou aqui, eu vou criar uma nova planilha. Vou chamar aqui de total externo. E aí, eu venho em consolidar, procuro. Vou aqui procurar onde está aquela planilha. No computador. Opa, aqui. Escolho. Isso. Então venho aqui, escolho a opção. Eu tô agora na planilha consolidação, mando adicionar. Venho novamente na planilha consolidação, não é essa, é essa. Agora em Tiago, mando adicionar. Observe que os dois foram adicionados aqui. Marco essas opções e mando criar. Observe que o que é que ele fez agora. Ele usou, eu vou usar só um exemplo. Essa planilha aqui, que é esse nome de arquivo aqui, ó, consolidação, tá errado aqui o nome mais tranquilo. Perceba, por exemplo, se você somar aqui, ó, casa, o total deu 1.559.000. Se você somar aqui casa, o total deu 2.198.000. Então, a planilha consolidada de casa, que está aqui, que a gente fez agora, está dando exatamente R$ 3.757.578. Ou seja, essas informações aqui, elas estão vindo de onde? Estão vindo dessa opção aqui, ó, desse arquivo, desculpa, externo. Se você pegar, por exemplo, o sítio, só tem esse. Observe que sítio tem que dar esse valor, né? Vamos ver. 41.812. E assim vai. Chácara provavelmente também só tem um. 979.000 aqui. Isso. Então observe que, ó, 979.000. Então, dessa forma eu posso fazer uma consolidação com arquivos externos, beleza? Também, uma vez utilizando esse tipo de consolidação, eu posso ir em editar o link ao qual eu estou utilizando para, enfim, alterar a fonte, atualizar valores, quebrar esse vínculo, né? Enfim, aqui está o caminho e tudo mais. Tranquilo? Deixa eu ajeitar aqui. Então pronto, gente, é isso aí, né? Aqui você tem os documentos vinculados, né? Nesse caso só esse. Caso seja necessário você saber
se existe algum documento vinculado, preste atenção se essa opção está habilitada. Até porque se você não tiver com essa opção habilitada, não tinha documento vinculado. Aqui, como vocês já sabem, você pode detalhar essas informações. Beleza? E da mesma forma ele traz o nome do documento. Então é isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, essa galera, beleza, gente? Hoje eu vou trazer aqui o conteúdo subtotal, beleza? Do Excel. Né? E o que é o subtotal, qual é o objetivo disso? O subtotal tem a finalidade, gente, de totalizar dados, né, por grupos, né? E aí eu vou mostrar aqui a vocês, né? Esses dados eles são agrupados aqui na mesma planilha, né? E vai ficar um grupo após o outro. E aí, para cada grupo, né, vai ser subtotalizado e aí vai se criar 3 níveis que a gente vai mostrar aqui para vocês. Eu vou só formatar essa planilha aqui, deixar só mais, deixar essa forma aqui, mas vocês, bem, pronto, então vamos lá. Você vai vir aqui em dados, né, as aulas que a gente está tendo ultimamente, e tem aqui a opção estrutura de tópicos, né, que o próprio subtotal já diz, ó, calcule rapidamente as linhas de dados relacionados, inserindo subtotais e totais. Então, quando eu clico aqui, opa, tem que estar marcado lá a planilha. Ele pergunta, a cada alteração em, né, o que é isso aqui? Essa aqui vai ser a coluna que vai ter o critério definido. Eu, por exemplo, posso dizer vendedor, né? Cada alteração no vendedor você vai agrupar. A função que você quer, você pode aqui deixar soma, o padrão, vou somar. E essa outra vai me trazer a coluna, né, aonde vão ter os valores, né, que serão totalizados. No caso aqui eu posso selecionar valor e comissão, por exemplo. Beleza? Não vou marcar esse quebra de página por enquanto. Tá? Estava marcado já. E posso aqui já dar OK. Você vai ver o que vai acontecer. Observe que aqui está os 3 níveis que eu falei, né? Estamos no 3º nível. O que é que ele fez? Ele separou Ana Rita, né? Trouxe o valor total de venda de Ana Rita e o valor total de comissão de Ana Rita. De Antônio, de José Carlos, aqui eu posso dar, de Maria Antônia e de Pedro Paulo. Beleza? Aqui eu trago só o total, né, de cada um, de cada vendedor, o valor e a comissão, resumido. E aqui o total geral. Esses são os 3 níveis. Beleza? Bem simples, né? Então, muitas vezes você pensa em fazer isso como a gente fez. Poderia se utilizar aquela função, né, soma-se, como a gente já utilizou em outras vezes, mas nesse caso aqui, em muitas situações é desnecessário, porque você conhecendo o subtotal, você vai fazer isso muito mais rápido, né? O Excel já trabalha para você. Então, você clicando aqui novamente em subtotal, você pode remover, tá, esse filtro que você fez, esse subtotal, desculpa, que você fez, e criar outro subtotal. Por exemplo, eu quero agora criar por tipo, tá? Por tipo de imóvel. E aí, o valor e a comissão que foi dada vai se criar por tipo, tá? Apartamento, sítio. E aqui vai se criar, claro que aqui eu marquei, deixa eu remover novamente lá, tipo, porque não funcionou direito. Porque se eu quero por tipo, ó, foi até bom, eu preciso classificar aqui por tipo para ficar correto. Beleza? Aí agora eu venho em subtotal. Tá, pode ser valor e comissão. Por tipo, ok. Então aí sim, vai funcionar. Beleza? Do mesmo jeito, você vai ter aqui, no caso, já o total de cada tipo e o total geral. Tranquilo? Novamente, desculpa, novamente em subtotal. Você pode remover e você também pode colocar essa opção. Eu vou remover aqui e vou
colocar essa opção de quebra de página, tá? Porque quando você coloca essa opção de quebra de página, na hora que você vai imprimir, né, cada grupo do critério que você escolheu vai estar numa página separada, né? Então, se você for imprimir, cada grupo será impresso em uma página, beleza? Então é muito interessante, aqui vai ficar, às vezes até interessante você no próprio Excel deixar assim, fica mais bem aparentado, né? Ele coloca essas linhas aqui, enfim. Então, se você for imprimir, cada grupo desse vai ser no grupo de página, né? Então é interessante quando você for realizar qualquer tipo de impressão, né? Ter cuidado quanto à orientação do papel, né? Centralizar as páginas, se você vai definir cabeçalhos, rodapé, se vai repetir algum rótulo, né? Nas colunas, né? Esses rótulos aqui das colunas, né? Em todas as páginas e assim por diante, porque se você ter cuidado, porque na hora que você for imprimir por página, se você não configurar correto na impressão também, aí seria outro assunto, né? Esses códigos, esses rótulos aqui não sairiam nas outras páginas, beleza? Então isso aí é que é Subtotal. Por hoje é só. Valeu, um abraço, espero que tenha sido proveitoso para vocês. E eu vou lá, um abraço, galera, que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai trazer aqui para vocês funções aleatórias, que a gente já viu algumas, e funções de ordem, tá? O que muitas vezes é interessante para você criar um ranking ou algo do tipo, que é o exemplo que eu vou trazer aqui. A ideia aqui é a seguinte, gente. Digamos que você está, por exemplo, até mesmo organizando um torneio, um campeonato, e você tem 20 corridas, por exemplo, entre 5 pessoas, né? João, Tiago, Pedro, Marcos e Paulo. E aí cada atleta vai ter uma posição, né, nessa corrida. Depois você quer verificar o ranking desse atleta. Você quer saber se ele ficou em primeiro, em segundo, em terceiro, qual a posição que ele ficou. Ou cada atleta vai ter uma pontuação, né, de acordo com a posição dele, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma pontuação, uma corrida, um jogo qualquer, enfim. E aí você pode dar valores aqui, por exemplo, ele obteve um valor 2.000, esse obteve 2.000, esse obteve 3.000, ou segundos, o tempo da corrida, enfim, o que você quiser, beleza? Só para título de ilustração, beleza? Então, ó, coloquei esses valores aqui, né? Digamos que eles obtiveram esses valores. Tá, e o que é que eu quero fazer? Eu quero que para cada um desses caras aqui, eu me diga qual é a posição desse camarada, né? Por exemplo, se eu olhar para João e para Tiago, 2.000 são os menores valores, né? É o contrário do que a gente faz com a função de maior e menor, porque se eu for utilizar, por exemplo, a função menor aqui, para vocês terem ideia, eu iria dizer, me traga o menor valor de B3 até F3, passo 1, beleza, é 2.000, mas eu não quero que ele traga 2.000, eu quero exatamente que ele traga o U1, né, para cá, certo? Como é que eu faço isso? Então eu vou usar uma função chamada ordem ponto é que essa função ela vai me retornar exatamente a posição de um número nessa lista de números que eu estou passando para ela. Aí ela diz, ó, o seu tamanho em relação aos outros valores da lista. Se mais de um valor tiver a mesma posição, será retornada a posição mais elevada do conjunto de valores. O que é que ele está querendo dizer? Ó, você vai trazer traga num aqui no caso vai ser traga qual é a posição de B3. Eu vou colocar assim, B3. Por que B3? Porque eu estou falando de João, né? Em referência a quem? Em referência a, no caso B3 aqui, eu não vou colocar absoluto. B3 normal.
que eu estou falando de João, né? Em referência, qual é a referência? A referência é de B3. Eu vou deixar tudo normal, depois a gente até... Desculpa, B3 até... F3. Certo? E eu quero apresentar isso em que ordem? Crescente ou decrescente? Ou seja, eu quero classificar o número como se fosse a referência fosse uma lista de ordem decrescente ou crescente. No caso aqui, eu vou querer que a lista seja crescente. Então, nesse sentido, se você observar, o que é que ele trouxe? Ele trouxe o número 4. Opa, não. Mas aqui está faltando eu colocar o 1. Na verdade, isso. O número 4 seria o contrário, né? Porque se você não colocar esse valor, ele vai considerar como se fosse 0, né? Como se fosse decrescente. Por que ele trouxe 1? Porque 2000 é o menor valor dessa relação aqui. Beleza? Se eu quiser utilizar essa mesma fórmula para Tiago, perceba que eu vou jogar para o lado. Se eu jogo para o lado, o que é letra vai mudar. Beleza. B vira C. É o que eu quero. B vira C. Só que B3 e F3 tem que ser constante, né? Então, aqui eu vou utilizar de B3. Aqui eu vou utilizar de B3 até F3 absoluto. Porque quando eu copiar e colar aqui, ó, Tiago também recebe 1. Já Pedro vai receber quanto? 3. Porque é a terceira. Ele já contou que esses dois aqui, né, recebeu 1. Não tem o 2, porque, né, na verdade, aqui é como se ele estivesse dividindo o primeiro lugar. Digamos que seja tempo, tá? Que ele correu em 2000 segundos, minutos, enfim, como você queira. E Marcos, mesma coisa. 4 e 4 com Paulo. Então, perceba que essa é a ideia da função de ordem, né? E esse intervalo aqui tem que ser sempre constante, tá? Esse intervalo aqui tem que ser sempre constante. Ó, ordem, o intervalo sempre constante. Beleza? E aí? Como é que eu faço agora para saber, então, o ranking geral? A gente utilizou aqui valores, né, aleatórios, mas da minha cabeça. Se eu quiser utilizar valores aleatórios do Excel, eu posso usar a função aleatório como a gente já conhece. Beleza? A função aleatório vai me trazer um número aleatório. Beleza. Tranquilo. Cada vez que eu atualizo a planilha, esses valores são atualizados, né? Eu posso colocar todos esses números aqui, ó, para jogar eles aqui. Tudo bem, deixa esses números aí por enquanto. Observe que agora, se eu quiser utilizar essa mesma fórmula para as linhas seguintes, eu não vou mais poder, já é o contrário, eu não vou mais poder deixar essa referência aqui de intervalo absoluta. Por quê? Porque se eu deixar, sempre ele vai considerar a primeira linha. Aqui agora eu vou precisar, olha o macete, agora eu tiro daqui, tá? Porque eu vou verificar, quando eu copiar e colar aqui, eu vou querer verificar a posição de B4 em relação a B4 e até F4, certo? E aí na ordem também crescente. E aí eu posso dar um Ctrl C aqui, tem todas as posições. Da mesma forma aqui eu vou tirar agora, já que eu fiz o primeiro, ó, eu tiro, chego aqui, tá? Depois a gente vê o que é que está acontecendo aí, ó, com esses números aleatórios, né? Esses números aleatórios é só para que vocês lembrem que existe essa função no Excel. Tranquilo? E ele está trazendo aqui, ó, a posição
por exemplo, de D, no caso aqui, opa, eu esqueci de um detalhe, né? B3 aqui, B4, B5, B6, B7, de B7, beleza. Aqui é C3, verifique C3, do intervalo B3 até F3, C4, no intervalo de B4 até F4, beleza. E assim por isso, C5, certo, C7, tranquilo. Pedro, deixa eu ver se está correto. D3, de B3 até F3, D4, de B4 até F4, D5, de B5 até F5, D6, isso, D6, ah, estava confundindo com o número da corrida, beleza. Aqui é a mesma coisa, veja só, pá, 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 né? Por que eu faço isso? Porque se eu não fizer isso, ele vai sempre considerar o mesmo intervalo, né? Então esse é um macete para construir um ranking de competições aí que você queira fazer. Até um ranking de qualquer tipo de jogo, né? Você pode utilizar essa lógica aqui que eu estou utilizando. Tá? E aí ele vai criar o ranking de F3. No caso, F3 se refere a Paulo, né? Por isso que está F aqui. Como está na mesma... Eu estou descendo linhas, né? Então o F continua. O que vai mudar são os números, mas eu quero de fato que mude os números. O intervalo B e F continua, porque a coluna continua a mesma, de B até F. O que eu quero que mude são os números também. E sempre um, que é a ordem crescente. Tá. Então isso aqui é como se fosse a posição de cada um na ordem crescente. Por exemplo, o Thiago foi o primeiro aqui nessa segunda corrida, né? Ele teve um menor tempo, digamos. Vamos considerar dessa forma. Beleza? Claro que aqui ele vai estar sempre atualizando. Se você somar todos os rankings, você vai saber que quem foi o melhor, atleta, né? Por exemplo, se eu fizer a soma de a G, no caso G3 até G22, dá 54, né? Esse valor vai estar sempre mudando. E aqui da mesma forma, 68, enfim. Esses valores vão estar sempre mudando toda vez que eu utilizar que eu fizer qualquer atualização, certo? Basta eu atualizar qualquer fórmula aqui que esses valores aleatórios vão mudar. Ó. Só que eu vou apresentar para vocês uma outra forma de aleatório, que é um aleatório entre um número e outro. Você também poderia utilizar. Qual foi a pontuação de fulano de 1 até 10, por exemplo. Então ele vai lhe trazer um número entre 1 e 10. Tá? E vai apresentar aqui. Ou melhor, um aleatório entre 1 até 100. Opa, foi mal. Deixa eu tirar isso aqui. Igual aleatório entre 1 até 100 assim. Beleza? Você também pode fazer, seleciona. Opa, mexi aqui no de João, né? Aleatório de 1 até 100, até aqui só. Tranquilo? Vem, pá, pronto. Então, valores entre 1 e 100. Certo? Esse não é o objetivo da gente verificar aqui o ranking, mas sim usar as fórmulas. E aí, para finalizar, uma outra forma de ranking, e aí eu vou copiar isso aqui. Não, vou utilizar aqui mesmo. É o ranking ponto .med. Qual é a diferença? A diferença é que, ao invés de eu utilizar, veja que aqui ele me trouxe, se eu colocar valores idênticos, por exemplo, 50, ele vai mudar duas vezes. Tá? Eu vou copiar esses valores, tá? Como a gente fez, vou botar aqui 20, para forçar
o que eu quero apresentar a vocês, tá? Perceba que o 1 de Tiago e João, como ficou, né? Mas eu quero utilizar aqui ordem.med. Olha lá. Ao invés, é a mesma ideia. Certo? A mesma ideia. A diferença é que agora ele trouxe 1,5. Ele não traz mais 1 para João. Por quê? Antes, a ordem.eq traria, no caso, João e Tiago obtiveram o primeiro lugar, nem mesmo que empatado, traria 1 para cada um. Nesse caso, usando a média, que é mais justo, né, em algumas situações, vai ser o ideal, ele vai trazer, eu vou aqui jogar agora um absoluto para poder funcionar, ele vai trazer a média. Por exemplo, em vez de João e Tiago receber 1, vai receber 1,5 porque eles dividiram aquela posição. Ao invés de cada um aqui receber 4, vai receber 4,5. No final, não vai fazer tanta diferença para eles, porque, por exemplo, Tiago e João receberam meio ponto a mais. Mas esses também receberam meio a mais, né? No caso, Pedro aqui é quem, digamos assim, sai beneficiado, né? Caso, quanto maior o número, pior. Né? Então, Pedro, no caso, sai beneficiado, porque Paulo e Marcos aumentaram, e João e Tiago também aumentaram. Então, esse seria o mais justo para muitas situações. E aí você poderia fazer a mesma fórmula, né? Tiraria esse absoluto e copiaria e colaria no de baixo, né? Ou ponto med normal aqui, certo? Funcionaria da mesma forma. Tranquilo? Olha lá, aqui não vai ter iguais, né? Provavelmente, porque os valores são aleatórios. Poderia ter, né? Mas a chance é pequena. Mas se eu colocar aqui um 10, por exemplo, um 10, forçar, você já vai ver que ele vai ter valores que vão dividir. Beleza? Então, galera, é isso aí por hoje. Valeu, funções de ordem. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui! Galera, beleza, gente? Pessoal, continuando as aulas de Excel. Hoje a gente vai falar de tabela dinâmica, beleza? E o que seria de fato uma tabela dinâmica? E para que serve, enfim. Então, pessoal, a tabela dinâmica, ela de certa forma, ela é primeiramente criada a partir de uma matriz de dados como essa, beleza? E aí, quanto maior for essa matriz, é melhor para gerenciar a sua tabela. Aqui é um exemplo didático, né, que a gente vem utilizando, semelhantes a esse, com poucos dados, para apenas vocês perceberem como funciona, né? Mas a ideia de usar a tabela dinâmica, quando você vai utilizar a tabela dinâmica, é quando você tem uma matriz de dados, uma planilha com muitos dados, beleza? E aí tem alguns pontos que é importante falar, que é preciso, né, que na sua tabela dinâmica você tenha algumas informações que sejam repetidas na sua planilha, porque de certa maneira ela vai agrupar, né, ela vai fazer agrupamentos e vai cruzar informações, depois vai somar ou tirar média, ou contar, ela vai fazer cálculos também. No fim das contas vai ficar algo dessa forma, que eu vou mostrar como é que eu fiz, tá? Você perceba que aqui eu tenho os dados que são referentes a essa planilha, beleza? E aí, esses dados que são daqui, eu gerei essa tabela dinâmica, que quando eu clico, eu tenho aqui os campos da tabela que eu vou mostrar. Mas aqui o que importa é que vocês podem perceber que eu posso fazer filtragem. Por exemplo, eu escolhi que vendedor estivesse ali em cima, e aqui, ao invés de eu ter que clicar, fazer um filtro e ficar verificando, por exemplo, quais são as informações de vendedor, aqui eu posso filtrar, por exemplo, pelo vendedor Ana Rita, e já obter de Ana Rita quais são os imóveis que ela vendeu,
quanto foi de apartamento, quanto foi de sítio, quanto foi de total, né? Então, tanto o total de apartamento, quanto o total de sítio, quanto o total geral. Como não aparece nenhuma informação aqui de outros tipos de imóvel, é porque a Ana Rita não vendeu. Por exemplo, Antônio já vendeu casa e chácara, né? José Carlos, um terreno. Maria Antônia, apartamento e casa. Pedro Paulo, apartamento e terreno. Eu clicar aqui em tudo. Observe que essas informações ele extrai daqui. Beleza? E aí como é que eu faço para criar uma tabela dinâmica dessa? Eu vou criar uma nova planilha aqui, tá? E vou mostrar para vocês. Beleza? A primeira coisa é você vir aqui na própria tabela, beleza? E procurar a tabela dinâmica. Você tem que, de certa forma, ele vai selecionar aqui não precisa você selecionar a planilha, mas você precisa estar com ela aberta, certo? E aí você vai vir inserir, né, tabela dinâmica. Você vai inserir e vem aqui no grupo de tabelas dinâmicas. Só um momentinho. Você vem aqui em tabela dinâmica. Tabela dinâmica, beleza? E aí quando você clica aqui em tabela dinâmica, aparece essa telinha, né? E aí você vai ter que configurar algumas opções dessa. Perceba que ela já, como você estava com uma célula da tabela aqui selecionada, ela já selecionou qual a matriz de dados que você vai utilizar, né? Só um momentinho. Qual a matriz de dados você vai utilizar? Você também pode usar uma matriz de fonte externa, tá? Clicando nessa opção, escolhendo um arquivo externo. E você pode, na hora de gerar a tabela, gerar em uma nova planilha ou gerar nessa planilha existente. Beleza? No caso aqui eu vou deixar marcada essa nova planilha. Aqui, perceba que está gerada toda a tabela, certo? Aqui, se eu pressionar OK, deixa eu ver se tem mais alguma opção, já vai ser gerada a tabela. Já vai ser gerada a tabela. Eu criei aquela planilha ali, mas não precisava, porque na verdade vou excluir ela aqui. Na verdade, ela é criada aqui. Então perceba que do lado de cá tem essas informações, né, que a gente vai configurar, e aqui as informações dos campos da tabela, né? Como é que a gente vai trabalhar nessa configuração? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é deixar a aparência disso aqui, dessa informação aqui da tabela dinâmica, de maneira, digamos assim, uma exibição mais tranquila, um layout melhor, certo? Então eu vou vir aqui na tabela dinâmica, vou clicar aqui, botão direito, deixa eu me lembrar, opções de tabela dinâmica, isso. Então você vai vir a opções de tabela dinâmica, aqui na aba de exibição, você vai marcar essa opção aqui, layout, isso, layout classe da tabela dinâmica, isso, essa opção aqui, certo? E vai dar um OK. Vai ficar dessa forma. Fica mais simples de configurar. Por quê? Quando você vai começar a configurar a sua tabela dinâmica, que você vai fazer de acordo com aquela matriz de dados, né? E com essas informações que vão ter aqui, o que é que você vai fazer? Você vai soltar, certo? Campos, tanto campos de linha, campos de coluna, campos de filtro, o que você quer filtrar, o que você quer fazer. Por exemplo, campos de linha. Eu tenho que vir aqui novamente, tipo, pronto, isso. Mostrar para vocês o que significa cada um desses. Aqui o vendedor, campo de filtro, ou seja, por que tipo de informação que eu vou filtrar a tabela dinâmica, né?
Eu quero filtrar por quê? Pelo vendedor, eu quero filtrar pelo tipo. Tá? Nas colunas vão aparecer as colunas que eu vou querer que apareça quando eu fizer a filtragem, certo? Quando eu fizer a filtragem. Que no caso aqui as colunas que eu selecionei foi a coluna tipo. Né? Nos valores, os campos que vão aparecer daqui. Observe que esses campos aqui todos são vindos daqui. Os campos que vão ser somados ou que vão ser... No caso aqui eu estou usando a função soma de valores. Beleza? Que a gente pode alterar. Isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, aqui as linhas, né? Quais são as informações de linhas, ou seja, de imóveis. Então, vindo para cá, o que é que eu estou querendo? Eu vou fazer filtragem por vendedor, certo? E aí, cada informação de linha, que no caso vai se apresentar o que está em imóveis, e eu vou apresentar o tipo nas colunas. Pronto. Beleza? Gerei uma tabela dinâmica aqui. E aí eu posso, é que eu queria deixar exatamente como estava a outra, e eu já mostrei a vocês. Beleza? Aqui. Beleza, tranquilo. Pronto. Agora, você pode ver que a tabela ficou organizadinha, né? E fácil de você compreender, né? Agora preste atenção. Algumas células estão vazias, mas por quê? Porque o campo, no caso aqui, o campo valor aqui nesse não existe, por exemplo, 2/4 com a opção apartamento, tá? Poderia existir. É porque essa informação aqui ficou meio que descritiva, né? A gente pode até mudar. Por exemplo, depois a gente vai fazer outra. Deixa eu ver aqui. Não tem uma. Não tem uma opção que eu poderia colocar aqui para fazer tipo um cruzamento. Apartamento 2/4, apartamento, casa, enfim. Essa informação aqui está um pouco descritiva, né? E qualquer atualização, inclusive, aqui você tem que fazer na planilha, na matriz, né? Para você depois ter atualização na tabela dinâmica. Eu vou apresentar isso para vocês. E agora, pessoal, feito o que eu mostrei para vocês, vocês podem brincar e filtrar aqui na sua tabela dinâmica, né? O geral, o total está aqui, né? Esse total é o total geral de todas as vendas, né? E aqui nas colunas os totais de cada coluna, né? E aqui o total de cada coluna, por quê? Porque o total de apartamento, de casa, de chácara, enfim. Se eu coloco, por exemplo, imóveis aqui em colunas, ia ficar meio sem sentido. Por quê? Porque 2/4, ó, para cá, 200 metros, ia ficar aqui. Ia ficar só uma linha aqui praticamente para todo mundo, tá? Para que vocês entendam. Então, o filtro é a opção que eu vou querer fazer as consultas. A coluna vai ser o campo, né, da minha matriz, que eu vou querer fazer o cálculo, né, por coluna, por exemplo. Eu quero escolher o vendedor A e fazer o cálculo de vendas desse vendedor A por que coluna, por que campo? Pelo campo tipo, porque eu vou fazer por apartamento, por casa, por sítio, para cada vendedor, beleza? E somar. Esse valor aqui de casa, por exemplo, de 300 mil, tá? Esse valor aqui é um valor. Esse valor aqui é um valor total de vendas de casa com 2/4. A questão é que nesse caso aqui, eu não tive mais de uma opção 2/4, né? Aqui é casa na praia, como eu disse, porque esse aqui ficou meio que descritivo. Casa na praia aqui 210 e o total 510. Beleza? Mas vamos em frente.
Depois que a gente faz o filtro, já mostrei para vocês. E agora é o seguinte. Outra opção que eu tenho aqui na tabela dinâmica, né? Você já percebeu que ela tem a função de agrupar as informações e fazer uma totalização, né? Fazer esse cruzamento de dados. Mas outra opção que eu tenho é o seguinte. Eu posso pegar aqui, ó, a comissão, tá? E arrastar aqui para o campo de linha. Perceba o que vai acontecer. Eu não estou botando em valores, tá? Olha o que vai acontecer. Para cada linha, ele vai trazer, ó, 2/4. Aquele imóvel que tem 2/4, né? Que aqui é meio que uma descrição. Foi 15 mil de comissão. Total. 2/4 total. Aqui aparece duas vezes, por quê? Porque aparece o valor que ocorreu e o total, né? Que só foi ele. Nesse caso aqui vai acontecer da soma ser sempre o mesmo valor, né? Porque esses valores de imóveis aqui, no caso, não se repetem. Mas imagine aí que esses imóveis se repetissem aqui, né? Imagine aí que esse imóvel esses imóveis aqui, essa coluna imóveis, lá na minha planilha fosse uma outra categoria, né? De uma outra informação sobre imóveis que se repetisse. Por exemplo, a quantidade de quartos, né? Ou com 2/4, ou bairro, enfim, poderia ser. Você pode alterar e verificar como acontece. Outra informação que eu já tinha dito é que qualquer mudança aqui, por exemplo, digamos que o imóvel, esse imóvel aqui, ó, 230, 1, 2, 3, 230 mil. Aqui alterou, beleza. Mas se você observar esse apartamento aqui, ó, de Maria Antônia, ele não alterou. Esse apartamento com 2/4 e uma suíte, ele continua 210 mil, né? Então essa atualização ela deve ser feita aqui, ó. Você vem nessa aba a analisar, vem aqui em atualizar e manda atualizar tudo. Então observe que agora está 230 mil aqui, beleza? Esse aqui foi a atualização que a gente fez da tabela dinâmica. Que mais? A questão de atualizar os cálculos. Eu estou utilizando aqui a soma. Beleza, galera? Mas você pode vir aqui, ó, na mesma opção de analisar essa tabela dinâmica selecionada, configurações de campo, você pode colocar qualquer outra informação. Por exemplo, a contagem. Se eu botar o que aqui, como está com valor de moeda, vai aparecer dessa maneira. Mas eu posso colocar número ou geral. Entendeu? E aí a contagem, ó. Observe que sempre vai dar uma aqui, né? Porque, é como eu disse, essas informações de imóveis ficaram meio que descritivas, não tem problema, tá? Mas você sabe aqui a contagem de casa, de chácara, de sítio, enfim. E é como eu falei para vocês, a ideia aqui é mais didática, então, normalmente você utiliza tabela dinâmicas quando você tem, eu vou voltar aqui para a soma, quando você tem uma quantidade de dados muito grande, beleza? É isso aí, tá, gente? Qualquer mudança aqui, outra informação importante também é essa, gente, ó. Se eu alterar aqui o valor, por exemplo, eu estou usando, observe, esse valor e não o valor total, tá? Mas se eu quisesse utilizar o valor total, né, das vendas de Maria Antônia, que, por exemplo, aqui eu deveria desmarcar essa opção e marcar essa, beleza? Tranquilo, galera? Então é isso aí. Tentem fazer, né, praticar uma planilha de dados semelhante a essa, não precisa ser igual. Crie, né, imagine aí uma planilha de dados onde você possa fazer uma tabela dinâmica nesse sentido. Tranquilo? Vamos trabalhar ainda com outros tipos de dados e nas próximas aulas a gente pode até trazer mais exemplos utilizando tabela dinâmica, já que é um assunto bem comum, tá? No Excel. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui! Beleza?
Voltando com mais uma aulinha de Excel, falando ainda de tabela dinâmica, com alguns avanços aqui que a gente vai mostrar. Falar de segmentação e segmentação com linha de tempo, tá? Utilizando tabela dinâmica. E para isso, primeiro, né, eu vou mostrar a vocês o resultado, né, que a gente tem de uma segmentação. Olha só, você aqui, ó, vai poder fazer filtragem com esses segmentos aqui, né, em que você pode, por exemplo, clicar em Ana Rita e você já vai ter as vendas de Ana Rita por esse segmento, ou em Antônio, ou em José Carlos, Maria Antônia, Pedro Paulo. Selecionar múltiplos aqui, tá? Ou eliminar, né, limpar a filtragem. Como você também tem filtragem aqui por linha de tempo. Observe que aqui nesses meses, né, não tem venda. Eu coloquei todas as vendas aqui, uma data qualquer, em 2016, que as vendas ocorreram no passado, né? A ideia de você verificar, fazer consultas nas vendas de imóveis, né? Então, o que a gente fez? Aqui eu tenho um exemplozinho de tabela, tá? De planilha, uma matriz, né? A gente vai criar uma tabela dinâmica a partir disso aqui, né? Um pouco diferente da aula passada. Aqui eu criei uma coluna com bairros, tá? Que são bairros da cidade. Aqui imóveis seria uma descrição geral do imóvel, né? Para que fique melhor a tabela dinâmica. Eu criei essa coluna aqui de bairro, né? A gente vai criar outra tabela dinâmica aqui para poder continuar no assunto. E também adicionei aqui um campo de data, né? A data que foi vendida, arrastei aqui, pode ver que está sequencial. Essa aqui é só uma questão também didática, né? São dados fictícios. A comissão aqui é S1 vezes J3, né? J3 é o total. S1 é esse valorzinho aqui, 0,05. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, criar a tabela dinâmica. Então, eu vou clicar aqui, né? Mostrar rapidinho, né? Que a gente já teve essa aula. Selecionei toda a tabela, nova planilha, ok. Criei a tabela. Fica dessa forma. Eu disse, vamos, opções de exibição aqui para deixar mais simples. Layout clássico e tabela dinâmica. E aqui a gente vai arrastar os campos, né? No caso, eu vou querer que o bairro venha aqui para os campos de linha, né? Os campos que vão aparecer nas linhas. O tipo do imóvel eu quero que apareça aqui nas colunas. Então observe que ele já vai fazer um cruzamento aqui, né? Ele vai agrupar aqui, vai cruzar os dados de bairro com tipo, né? E o resultado que eu quero aqui é valor total. Beleza? Agora a filtragem eu vou fazer por vendedor. Criei a tabela dinâmica, né? Bem rapidinho. Já tenho mostrado para vocês. Então faço aqui a filtragem. Observe que o valor não está... Os valores não estão... né? Fiz todas as filtragens. Vou aqui, beleza. Aí, o que é segmentar os dados, né? Essa opção de segmentação de dados é nova, né, pessoal? E é uma forma de realizar filtros específicos. Eu vou clicar aqui na tabela dinâmica, vou vir aqui em analisar e vou vir em inserir segmentação de dados. E aí eu vou escolher, né, de forma dinâmica aqui o que é que eu quero. Eu vou escolher bairro, tipo, posso escolher vendedor também, ok. Ó, opções que eu já tinha apresentado para vocês, beleza? Então, a segmentação de dados aí não deixa de ser um tipo de filtro, só que dinâmico, né? Com uma visualização mais rápida que em relação a utilizar apenas tabela dinâmica. E aí eu clico aqui, ó, só apartamentos, limpei. Eu quero só casas, limpei. Aí eu quero só no bairro Cabo Branco, limpei. Eu quero só venda de Ana Rita, limpei. O que eu fiz quase agora. Posso também deixar múltiplo, para isso eu tenho que clicar aqui. Quero José Antônio e José Carlos. Todas as vendas de Antônio e José Carlos. Que seja do tipo casa, né? Então só tem uma aí no Manaíra, né? E aqui eu tinha
Antônio José Carlos. E se você observar aqui na... Vou limpar todos. Se você observar aqui na tabela dinâmica segmentada, olha, se você for olhar Antônio e José Carlos, Antônio fez 2 vendas, ó, uma no Cabo Branco, outra no Seixas, e José Carlos no Bessa, né? Então, tem outra aqui, não, Antônio, só tem essa. Então, quando você vem aqui, por exemplo, Antônio e José Carlos, opa, tá. Por exemplo, Antônio, né? Antônio, Cabo Branco e Seixas, aquelas 2 vendas. Beleza? Quando você coloca aqui José Carlos, vai aparecer Cabo Branco, vai aparecer a soma dos dois, né? Seixas, Tambaú, beleza? A soma deles. Quando você limpa aqui, deixa eu vir para cá, todos estão limpos, e faz a mesma coisa, por exemplo, casa. Você pode filtrar apartamento. No caso aqui eu estou tirando, né? Tá? Apartamento e casa. Beleza? Eu vou ter que coisar de novo. Com 6 minutos. Então, tá aí. Tá aí os segmentos. E aí, agora vamos mostrar aqui a questão da filtragem por linha do tempo. Isso aqui, ó. Beleza? Vou voltar aqui para a tabela. É muito simples. Você vai clicar na tabela dinâmica, vai vir na opção analisar, que só vai estar habilitada quando a tabela dinâmica está selecionada. Você vem inserir linha do tempo. Vai aparecer a data da venda, né? Porque é o campo de data que existe e tem que ter um campo de data lá e tem que ter sido selecionado, claro, quando você construir a tabela dinâmica. Você vai dar OK, vai aparecer aqui a linha de tempo, né? Observe que tudo está selecionado, né? Aqui todos os períodos. Se você começar a filtrar, não vai aparecer nada, a não ser que você coloque apenas fevereiro, porque eu de propósito coloquei só as vendas de fevereiro, beleza? E aí você começa a fazer a filtragem como eu já mostrei aqui, por vários segmentos e pela linha do tempo. Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Por hoje é só. Que Deus abençoe vocês. Fui! E aí, essa galera, beleza, gente? Continuando ainda com o assunto de tabelas dinâmicas. Hoje a gente traz aqui gráfico dinâmico, tá, gente? Isso aqui, ó, é um gráfico dinâmico, beleza? Onde eu posso escolher o vendedor, tá? Continuando da aula passada. E aí ele vai criar um gráfico dinamicamente de acordo com as vendas desse vendedor selecionado, né? E vai mostrar aqui que tem um terreno, né, no Seixas e um apartamento em Tambaú, nesses valores aqui, de acordo com o que está aqui no eixo Y, né? E na horizontal, os bairros. Beleza? Como é que eu faço isso? É bem simples, tá? Eu vou apagar esse gráfico aqui. E você vai simplesmente, você pode selecionar toda a tabela dinâmica, né, para criar esse gráfico dinâmico, né? Um gráfico dinâmico, ele é semelhante a um gráfico normal, né? Ele vai estar vinculado a uma tabela do mesmo jeito, né? As mudanças que você fizer na tabela vai fazer nele. E aí um detalhe, a mudança que tiver na tabela dinâmica vai estar automaticamente sendo feita no gráfico. O gráfico ele não está ligado diretamente à matriz, né, de dados, e sim a tabela dinâmica aqui. Não é preciso se mandar atualizar. Então você vem aqui, ó,
gráficos, na aba analisar, né, da tabela dinâmica, gráficos, escolhe o gráfico que você quer de acordo com os seus dados. Eu aqui vou colocar a opção de gráfico coluna agrupada apenas para apresentar a vocês. Criou aqui o gráfico que eu mostrei para vocês, beleza? E aí você pode, né, ficar aqui filtrando os dados que você tinha antes na tabela. Se, por exemplo, você escolhe a Ana Rita aqui, ajusta, o gráfico também vai mudar, beleza? O gráfico também vai mudar e você também pode mudar essa apresentação diretamente no gráfico, né? Então, se os dados forem alterados na tabela dinâmica, né, o gráfico também é alterado, né? E aí, cuidado, né? Porque dependendo do tamanho da sua tabela, eu coloquei aqui o gráfico na mesma planilha, né? Na mesma planilha da tabela dinâmica, beleza? Mas dependendo do seu conjunto de dados, se for um conjunto de dados muito grande, é interessante que você coloque os gráficos em outra planilha, beleza? Então, isso aí são os gráficos dinâmicos. Você pode brincar de visualizar esses gráficos aí quando estiver trabalhando com sua planilha, beleza? Então, valeu, galera, um abraço, que Deus abençoe vocês, por hoje é só. Fui! E aí, galera, beleza, gente? Continuando o assunto de Excel, né? Vamos falar hoje de importação de dados, tranquilo? 3 tipos de importação de dados que vocês podem utilizar, que são as mais comuns, né? Importação de dados de texto, do Access. Para quem não sabe o que é o Access, é um gerenciador de banco de dados, tá? Não chega a ser um sistema gerenciador de banco de dados complexo, enfim, mas enfim, é um gerenciador de banco de dados. E dados da web, beleza? Mais comum, dados de texto, certo? Como é que eu importei esses dados aqui que veio de um arquivo de texto, né? Os arquivos de texto, como vocês sabem, são arquivos TXT, né? Que normalmente criado lá no bloco de notas, né? Ou exportados de algum sistema, de alguma forma, para o bloco de notas. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu vou apenas criar uma nova planilha aqui para vocês verem como eu fiz. É muito simples. Estamos aqui vendo a opção dados de texto. Nessa opção obter e transformar dados. Você tem lá um conjunto de dados que está no TXT, que está separado por vírgula, né? Pode ser um arquivo CSV, tá? Ou seja, dados de um texto, valores separados por vírgula, ou arquivo de texto formatado separado por espaço. Você vai clicar aqui e vai procurar onde estão os seus dados. No caso aqui, eu tenho os dados já para vocês. Esses dados aqui imóveis, beleza? Quando eu importo, as versões mais antigas de Excel não tem esse design, mas é muito simples. Ele já apresenta aqui os dados que eu tenho importando daquele arquivo. Eu vou abrir aquele arquivo para que vocês entendam, tá? Mas antes de abrir, eu vou mostrar aqui já carregando. Eu vou dizer como eu quero delimitar cada informação, porque lembre, essas informações estão lá no campo de texto, né? Então eu estou botando aqui, ele já detectou que existe uma delimitação por tabulação, né, por tab, e está correto aqui a planilha, é só mandar carregar. Mas poderia ser outro tipo de tabulação, por exemplo, 2 pontos. Se eu for mandar delimitar por 2 pontos, olha como vai ficar. Por vírgula, que se fosse um arquivo CSV, olha como vai ficar. Ó. Cada vírgula aqui do valor, ele vai considerar que é uma coluna. Sinal de igualdade, ponto e vírgula, espaço. Ó, cada espaço ele dá uma quebra. No caso, tabulação. Eu também poderia delimitar por algum tipo, né? Ou usar uma largura fixa de valores. Beleza? No caso, tabulação. Eu mando carregar, ele já carrega os dados para mim aqui do meu bloco de notas. Tranquilo? Eu vou mostrar para vocês esse arquivo, tá? Vou mostrar para vocês esse arquivo. Posso vir aqui,
Ele se encontra aqui, cursos. Tá aqui ele, ó, imóveis.txt. Olha como ele tá. Cada cara desse aqui é uma tabulação. E se vocês perceberem, esse arquivo aqui nada mais é do que aquele carinha que a gente trabalhava na tabela dinâmica. Eu apenas selecionei, dei um Ctrl C e dei um Ctrl V no bloco de notas para utilizar nessa atividade. Beleza? Essa importação por texto. Eu vou... Deixa eu apagar essa planilha aqui. Ok. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês a importação por uma importação de dados que vem do Access. Aqui, ok. Ele traz desse jeito, né, gente? Mas, como vocês sabem, você pode formatar isso aqui, limpar os formatos, né? Vocês podem tirar o filtro. Claro que se limpar o formato vai perder o de data também, né? E aí você teria que formatar novamente, tá? Para não ter que fazer isso, você pode deixar como estava. Tirar apenas o filtro, enfim. É uma questão... Opa! Aqui eu posso deixar bonitinho, né? Pra cá, pra cá. Pronto, importei aqueles dados. E aí você pode utilizar dados de texto de qualquer forma que você possa conseguir importar. Agora esses dados têm que estar de alguma maneira estruturados, né? Tem que ter um delimitador aí que você possa conseguir separar cada coluna e cada linha, né? A linha ali no caso estava sendo considerada cada enter, né? Que você utiliza no arquivo de texto, beleza? Do Access. Aqui eu trouxe uma tabela que eu criei no Access, tá? O Access não é assunto aqui dessas aulas, mas eu vou trazer aqui o Access para vocês e mostrar que eu criei aqui uma tabela contatos, onde eu coloquei duas informações, né, de contatos. Tá? Isso aqui é um banco de dados, para quem tem conhecimento de banco de dados, que para quem utiliza o Access, pode saber, pode precisar utilizar, importar dados do Access para o Excel. E aí, como é que eu faço isso? Criar aqui uma planilha. Não vou criar uma planilhazinha aqui, que ele mesmo cria, tá? Eu vou vir novamente aqui, é da mesma forma, vou vir, só que aqui eu vou vir obter dados do Access. Observe que tem vários locais que você pode obter esses dados, tá? Aquele banco de dados já está criado, ele está no mesmo caminho aqui. Tá aqui ele, ó. Importar. Quando ele vai importar, ele vai me trazer as tabelas que ele tem, né? E ele mostra como está a tabela, ó. Uma tabelazinha de contato que eu preenchi lá. Para quem conhece o conceito de banco de dados, vai entender o conceito do que é uma tabela. Aqui não vem ao caso, mas aqui dá para você compreender que eu tenho nada mais nada menos que uma estrutura muito semelhante à de uma planilha do Excel, e que ele pode, né, extrair e carregar essas informações aqui. É só mandar carregar e ela vai estar carregando essas tabelas. Se você tivesse mais de uma tabela de banco de dados, você teria que selecionar essas tabelas e ele extrairia cada uma dessas tabelas para cá. Beleza? Veja que ele criou uma nova planilha. Eu vou excluir porque eu já tenho essa informação aqui. A outra forma é utilizando, também muito comum, dados da web, certo? Eu posso extrair dados da web da mesma maneira que eu extraí dados de um arquivo TXT. Agora eu vou precisar do endereço web para fazer isso aí. E aí, quando você vai mandar extrair dados da web, você precisa ter essa URL aqui, ó. Beleza? Eu vou trazer aqui para vocês esse site, né, onde eu já extraí, onde eu já entrei naveguei nele e encontrei essa lista, né, aqui. É importante que o desenvolvimento, para quem conhece no caso aí HTML, esses dados estejam estruturados em forma de tabela. Eu vou pegar esse link
e vou jogar lá. Perceba que em algumas situações, dependendo de como está o link, ele não vai extrair, porque o link não traz exatamente a consulta que você fez. Nesse caso aqui sim, mas eu posso mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu vim aqui nessa opção de rank, ó, se eu mandar ranquear aqui em 2016 essa categoria aqui do tênis, ele vai me trazer essas informações. Eu consigo jogar isso no Excel, copiando, exportando, mas não dessa mesma maneira como eu estou fazendo. Por quê? Porque esse link aqui sozinho, ele não vai me trazer esses dados. Perceba que eu tive que colocar, informar o sistema aqui do site quais são, qual é a filtragem que eu quero, né? É diferente desse caso aqui, em que esse link já traz diretamente essas informações, né? Então, quando eu tenho esse link aqui, que eu dou um Ctrl C, eu venho, jogo ele para cá e dou um OK. Ele vai me trazer, né, antes de apresentar essa tabela, ele vai me trazer, ó, esse documento, uma estrutura de HTML, e mais vai me trazer aqui tudo o que eu preciso, porque está estruturado em forma de tabela. Eu vou carregar, né, aquilo ali é público, né? Eu vou carregar, você pode acessar esse site na internet, esse link é público, são inscrições de um torneio de tênis que já aconteceu, e ele vai jogar aqui, beleza? Como a gente já fez. Eu vou excluir e perfeito, tá aqui a mesma informação. Tranquilo, galera? Então, pessoal, é isso aí, valeu. Até a próxima, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!